Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à minha casa. Sou Dalvaneide Araújo, preletora da Regional Pernambuco-Recife, e tenho a honra de estar aqui hoje pela Superintendência dos Educadores discutindo, conversando um pouco com vocês sobre esse tema de valorização docente. Sou professora, atualmente eu estou como professora universitária e sou pesquisadora. Começando a falar um pouco, sobre valorização docente, eu queria pegar exatamente a palavra, o sentido da palavra valorização. É comum na nossa sociedade linkarmos a palavra valorização ao valor, porque ela vem de valor, Mas é comum a gente pegar essa palavra valor e linkar ele às questões materiais, às questões físicas. É comum a gente ver alguém dizer assim, aquela profissão é muito valorizada, porque o salário é muito alto, ou aquele profissional é muito valorizado. Ele consegue ter recursos para trocar de carro todo ano, para ter um bom imóvel. Então é comum que a gente faça essa comparação de valor com as questões materiais, com as questões fenomênicas. Mas, na verdade, não é bem assim. O valor ele é tão subjetivo que ele não é ligado às questões fenomênicas ou materiais. O valor ele é ligado às emoções. Tenho certeza que você deve conhecer alguém aí no seu âmbito profissional que você diga assim, essa pessoa é muito valorizada, todo mundo valoriza esse profissional. Isso por quê? Porque está ligado ao âmbito emocional, sem necessariamente essa pessoa ter ou não ter recursos materiais. Como, por outro lado, tem pessoas que têm muitos recursos materiais e não se sentem valorizadas. Isso eu falo na valorização docente, mas isso serve para todos os âmbitos de nossa vida, como filho, como esposa, marido, em todos os âmbitos. Então, assim, isso porque a questão do valor ele está ligado às emoções.
ele é muito subjetivo. Né? Então, assim, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né, as pessoas acreditavam que ser professor era um dom. E por ser um dom, ele não precisava receber recursos financeiros para isso. Né? Depois, isso pulou para uma outra realidade, e a realidade é onde o professor só daria aula se ele fosse pago e bem remunerado da forma como ele queria. Isso eu estou falando a nível nacional. A nível mundial. O professor Masaharu Taniguchi, nesse livro, A Verdade da Vida, né, essa coleção, é uma coleção de 40 volumes. Aqui nós vamos utilizar o volume 30, para quem está chegando agora, quem está assistindo agora pela primeira vez alguma palestra da Seiichi Onoe. Então, seja muito bem-vindo. Saiba que o professor Masaharu Taniguchi, ele foi o fundador da Seiichi Onoe. E ele escreveu vários livros. Dentro desses livros, nós temos uma coleção de 40 volumes, que eu estou aqui utilizando o volume 30. Se você quiser adquirir qualquer um desses livros que a gente vai estar aqui mostrando para vocês, você vai na livraria virtual, né, que é www.livrariasni.org.br, e você consegue adquirir qualquer um desses livros que a gente vai estar mostrando aqui. Então, nesse livro, A Verdade da Vida, volume 30, ele traz para a gente essa passagem que houve, né, dessa cultura de se ver o professor. Né? Quando, na verdade, a gente tem que encontrar o meio termo, o caminho do meio. O professor pode ser um dom, assim como é dom qualquer outra profissão. Tem gente que nasceu com dom para ser médico, outro com dom para ser advogado. A gente precisa conseguir entender que dentro desse dom, qual é a nossa missão. Então, se eu tenho o dom de ensinar, dentro desse dom, qual é a minha missão? É de ser professor. Então, professor é uma profissão. Então, como qualquer uma outra profissão, ela deve ser valorizada. Porque qualquer profissão, ela ajuda, ela contribui para o desenvolvimento da formação humana, né? Desenvolvimento humano. A única diferença que a gente pode dar é que para qualquer profissão se precisa de um professor. Inclusive para ser professor. Então, o professor, ele faz parte da vida de todos os seres, né? De todos os seres humanos. Né? De todos os seres, porque a gente tem professor até de animais. Então, essa é a diferença, a grande diferença do professor para qualquer uma outra profissão. Mas, aprofundando mais um pouco, através desses estudos, como eu disse anteriormente, né? Eu sou pesquisadora e eu sou ligada, eu faço doutorado numa universidade em Coimbra, e aqui no Brasil eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, e nesse grupo de pesquisa nós vemos desenvolvendo, a minha pesquisa, ela sempre foi focada nas emoções no âmbito da educação. Né? Então, nós vemos desenvolvendo essa pesquisa já há um bom tempo, e dela consegui sair uma oficina, e dessa oficina saiu um curso chamado Cuidar de Si para o Bem-Estar Docente. E com essa formação, né, de cuidar de si para o bem-estar docente, eu já rodei muitos quilômetros aqui no estado de Pernambuco, e a gente tem muitas histórias para contar. Mas o que eu queria trazer para vocês é que, assim, por que eu trago, né, eu fui convidada, inclusive pensando nisso, falar um pouco sobre esse programa, aquilo que começou como oficina e hoje é um programa. Foi lançado o programa Cuidar de Si pela Universidade Federal de Pernambuco. Por que nessa pesquisa eu chego no professor, né, no bem-estar docente? Se a gente for perceber, a cobrança, tanto a nível internacional como a nível nacional, de que o professor ele tem que cuidar das emoções do estudante, ela é muita e não é de hoje. A gente pode dar aí alguns exemplos. O Reino Unido, a Universidade do Reino Unido, todo ano ela lança esse documento que vocês estão vendo aí na tela, chamado Inovação Pedagógica, e desde 2012 ela aponta a necessidade de se trabalhar as questões socioemocionais dentro da escola como a inovação pedagógica, como isso contribui para o desenvolvimento, o processo de ensino-aprendizagem. Né? Também a nível internacional, a gente vê aí
é o documento lançado pela Futuro Offline, que ele traz a educação 5.0. Desde a educação 1.0 se traz muito forte o papel do professor, e depois vem a questão das tecnologias. A educação 4.0 traz a tecnologia como cerne da questão, e a 5.0 diz o seguinte: precisa que a tecnologia seja a favor do desenvolvimento socioemocional do estudante. Se a gente for para o Brasil, a gente tem aí a BNCC. A BNCC ela traz as competências básicas, das quais ela traz muito forte o desenvolvimento das emoções do estudante. Então, a gente pode ver que a nova visão de educação, quando a gente pensa em inovação pedagógica, a gente pensa da promoção social de aprendizagem das emoções através da tecnologia. Mas e o docente? Aonde fica nessa história? Como nós podemos trabalhar o desenvolvimento emocional da criança e o nosso desenvolvimento emocional? Né? Aí as pesquisas trouxeram aí para a gente que desde 1981, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela já mostrava um número alto de baixas médicas por parte dos professores. Né? E isso só veio aumentando, aonde chega a questão da mal-estar docente e logo em seguida a síndrome de burnout. Se eu pensar aqui no Brasil, a gente vê aí no ano de 2009, o movimento Todos pela Educação, ele apontou o número de professores que estavam desmotivados e se afastavam da sala de aula era alarmante. Né? E essa mesma pesquisa eles repetiram em 2014 e o número apenas aumentou. Mas se é para falar de número, a gente pode trazer um número mais recente. Uma pesquisa que foi feita pela revista Nova Escola, foi feita essa pesquisa online e descobriu que 66% dos professores do nosso país, eles pedem para se afastar do trabalho com muita constância por questões de saúde. De 87% desses que se pediram para se afastar, essas questões de saúde são ligadas ao seu desenvolvimento do trabalho, ao estresse pelo trabalho. Né? Vamos para números reais. A cada 1.000 professores, 660 entram de licença médica. Desses 660, 574 são por questões de estresse no trabalho. Então, aí a gente entende o porquê do número tão crescente do mal-estar docente e da síndrome de burnout. Aí a pesquisa vai avançando, né? E a gente vai procurando saber, mas por quê? Né? Por quê? O professor chega nesse ponto. Né? Então, a gente identifica que muitos é pela decepção da profissão. E o que é decepção? É uma expectativa não atendida. Né? Então, eu tenho uma expectativa que não foi atendida. E aí, a gente começa a perceber que isso está ligado ao como o professor se vê. Né? Eu estou dizendo professor, mas isso serve para qualquer profissão, mais uma vez eu repito isso. Né? Se a gente for lá atrás, no passado, o Sêneca, né? Ou Seneca, como alguns chamam, trazia para a gente, né? Esse filósofo ele dizia assim: o que você pensa de si mesmo é mais importante do que o que os outros pensam de você. Então, como é que eu me vejo como professor? Eu espero sempre que o outro me valorize, que a sociedade me valorize, mas e eu me valorizo como professor? Como é que eu me vejo como professor? E a gente é perceptível, né, nessas pesquisas como isso pega forte nessa questão da valorização docente e, em consequência, do mal-estar docente, né? Da falta da valorização docente, né? De se sentir que isso falta. Né? Aí veio o cuidar de si, como eu disse a vocês, né? Esse que hoje é um programa Cuidar de Si. E aí, como é que a gente pode? Então, como é que o docente pode cuidar de si? Né? Só para vocês entenderem um pouco, eu conheço Seiichi desde 1984 e o professor Masaharu Taniguchi, como eu disse no início, ele tem diversos livros que falam sobre a educação e eu sempre acreditei na educação da Seiichi Noe. Eu tenho 5 filhos e todos foram educados, né, na base da educação da Seiichi Noe. E eu sempre me incomodava isso, de tentar entender
como é que eu conseguiria trazer a educação da Seichonoye para dentro da academia. Mas o que o professor Masaru Taniguchi falava lá na década de 30, isso conseguiu ser comprovado cientificamente apenas na década de 90 pela psicologia positiva. Então, toda a minha pesquisa, ela tem como base a psicologia positiva e tem um autor também que a gente utiliza, né, como base teórica, acadêmica, que é o Michel Foucault, o último Foucault, né, especificamente, porque Michel Foucault ele tem algumas polêmicas sobre esse filósofo no início de sua carreira, mas é o último Foucault, do livro Hermenêutica do Sujeito, quando ele traz as práticas do cuidar de si. Então, é quando a gente consegue perceber que aí está a Seichonoye, a maneira da gente conseguir levar algumas práticas da Seichonoye para dentro da academia. Porque nas práticas do cuidar de si, ele traz a meditação, ele traz o retiro e traz a escrita de si, né? Então, esse cuidar de si, ele começa, quando a gente ouve pela primeira vez, pode pensar que é uma questão egoísta, né? Eu vou ser egoísta, vou pensar primeiro em mim. Não. É o cuidar de si para nos fortalecermos para poder cuidar do outro. Um exemplo bem básico que a gente pode dar é quando se faz uma viagem de avião, que a aeromoça sempre dá as orientações dizendo assim: em caso de despressurização na aeronave, máscaras cairão à sua frente. E se você estiver acompanhada com alguém que dependa de você, no caso criança ou idoso, né, que depende da gente normalmente, coloque primeiro a máscara em você e depois desta pessoa. Isso por quê, gente? Porque quando acontece uma despressurização na aeronave, logo em seguida acontece de faltar o oxigênio. Se eu coloco a máscara em mim, mesmo que a criança ela desmaie com a falta de oxigênio, eu consigo rapidamente ir lá, tirar a máscara que caiu e colocar na criança e ela sobreviver. Do contrário, pode ser que isso não aconteça. Então o conceito é o mesmo, é o cuidar de si para cuidar do outro. Como é que eu me preocupo tanto com a forma que meu aluno fala? Como é que eu me preocupo tanto se meu aluno é agressivo ou não? E eu? Eu sou agressiva? Eu tenho mente agressiva? Quais são os tipos de palavra que eu profiro? Então, as minhas questões éticas. Eu falo tanto de ética para os meus alunos e eu? Quais são as minhas questões éticas? Então, é esse cuidar de si, que ele tem como base o autoconhecimento, né? Como é que estão as minhas relações dentro da escola? Né? Ou dentro do âmbito do trabalho? Porque a gente tem docente em vários lugares, né? Em várias áreas de trabalho. Hoje a gente tem aí professores, né? Pedagogos dentro de hospitais, dentro de empresas. Então, assim, todos são docentes, né? Então, como é que está a minha relação dentro do ambiente de trabalho? O professor Masaru Taniguchi, na Sutra Sagrada, ele traz a revelação divina da grande harmonia, logo no início, que diz assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Né? E esse reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, ele também explica aqui, na Verdade da Vida, volume 30, na página 34, dizendo o seguinte: essa frase, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, ela tem como objetivo básico promover a convivência harmoniosa com todas as pessoas, todos os seres e todas as coisas. Então, dentre todas as pessoas, inclusive, tem nós mesmos. Como é que eu estou reconciliada comigo e com todos que trabalham ao meu redor? Então, eu tenho que começar a entender que a relação que eu tenho com os meus pares, ela inicia na relação que eu tenho comigo mesmo. Então, fica aí uma pergunta que ele dá aqui na página seguinte, na página 35, ele dá essa pergunta. E a relação com você mesmo, né? Porque os que têm mente agressiva acabam sofrendo agressões, né? Então, esse autoconhecimento, a gente começar a se entender, a se procurar. Eu foco mais no positivo ou no negativo? Aí, falando em focar mais no positivo e negativo, voltando lá para as pesquisas, como eu disse a vocês, né, dentro desse programa da Universidade Federal, nós procuramos saber como é que eram os artigos que falavam sobre depressão em detrimento aos artigos que falavam sobre alegria. E página, nós encontramos cerca de 45 mil artigos científicos que falavam sobre depressão. Quanto à alegria, apenas cerca de 400 artigos.
Aí fica a pergunta, por que a gente foca mais, por que as pessoas focam tanto, né, naquilo que é triste, naquilo que é ruim, do que naquilo que é positivo? Né? Dentro dessa, buscando responder essas inquietações, nós encontramos algumas respostas, né? Não são verdade absoluta, porque pesquisa é sempre assim, né? E uma delas é a necessidade que nós temos de controlar tudo e todos, né? Principalmente o professor. O professor, ele sempre acha que consegue controlar a vida dele, que consegue controlar o aluno, que consegue controlar o planejamento, tudo ele tem que ter sob controle. Quando, na verdade, a gente não controla, a gente pensa que controla, porque o inesperado pode acontecer. E quando a gente fica nesse apego, nessa ansiedade de querer controlar tudo, o inesperado vem e deixa a gente lá embaixo, né? Então, cuidar de si é extinguir esse desejo de querer controlar tudo e todos. É entender que as coisas acontecem, ter a fé, ter a convicção. Também aqui na Sutra Sagrada, o professor Masaharu Taniguchi, nas Sutras Contínua Chuva de Néctar da Verdade, ele diz assim, segue sem temor o curso da tua vida. Então não ter medo, se entregar completamente nas mãos de Deus. Qualquer trabalho que for fazer, principalmente quando o trabalho é ligado à formação humana. Ou seja, eu estou trabalhando com as crianças, né? Ou com adultos, ou seja lá com quem for, mas eu estou trabalhando com formação humana. Então, entrega-se, se entrega completamente, sem temor ao curso da vida. Né? Então, isso ajuda a diminuir essa ansiedade, né, que vem muitas vezes para o professor. Outra questão, que também nós identificamos muito forte, é a falta de equilíbrio que nós temos da vida na vida, principalmente quando se trata de vida virtual e a vida real. Né? Às vezes a gente quer mostrar para o outro aquilo que a gente nem é. É o professor que quer estar lá um projeto, né? Acontecer um projeto dentro da escola, ele quer que a sala dele apresente, faça a melhor apresentação. Então quer sempre mostrar nessa ânsia de querer fazer tudo o melhor que. E não é isso. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio e saber que nós temos que fazer o nosso melhor, mas nunca procurar ser o melhor. Né? A gente diz que esse equilíbrio da vida e na vida virtual e na vida real, isso está muito ligado à questão de status. Às vezes a gente se deixa levar pelas coações que existem no mundo externo, na sociedade, que diz, os ditames que diz assim, você tem que ser dessa forma. Né? Então, isso é um pouco na busca de status, achando que a valorização docente está no status. Né? E o que é status, afinal? Status é a gente comprar o que não precisa, com dinheiro que a gente não tem, né? Para agradar a gente, quem a gente não gosta, dizendo que é o que a gente não é. Então, é esse desapego que a gente tem que ter. Né? Você que já conhece a Seicho Noye, né? Você já deve ter visto uma imagem aí parecida, já deve ter falado, aí, já deve ter ouvido alguém falar, algum preletor, sobre a questão da nossa mente consciente e nossa mente subconsciente. Eu trago aí uma imagem para a gente entender melhor, né, como é que é essa mente consciente e mente subconsciente, e principalmente para você que está conhecendo a Seicho Noye agora, que acessou aí o YouTube, né, saiba até que nós temos aí outras redes sociais, né, o Face, o Instagram, cheio de lives. Então, para você conseguir entender melhor isso tudo que a gente está falando, né? E aí a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Vocês estão vendo aí um castelo. É lindo esse castelo. Mas cerca de 90% dele está submerso. Apenas cerca aí de 5 a 10% é que está aparecendo. Isso que está aparecendo é a nossa consciência. É o que eu tenho consciência de. Tudo mais é o nosso subconsciente. O que está no nosso subconsciente não são lembranças, são emoções. O subconsciente registra as emoções, enquanto que o consciente registra as nossas lembranças. Né? O Masaharu Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi traz isso desde a década de 30, da importância que tem da gente estar o tempo inteiro buscando trabalhar o nosso subconsciente através do consciente. Através de palavras positivas, eu vou estar mudando
essas emoções negativas que possam estar no meu subconsciente. Fazendo algumas práticas que tem aí na Seichonoye, né? Quando voltar à situação normal, procure a regional e você vai ver que tem uma prática, por exemplo, a prática da purificação da mente, onde a gente procura reverter aquilo que é negativo que está no subconsciente para algo positivo. Então, a psicologia positiva, na década de 90, ela traz esse conceito e ela diz que essa consciência, que antes pensava que era apenas 5%, ela pode expandir. Tem até quem chegue a 10%. Então, a ideia é a gente expandir essa consciência. Como? Eu trabalhando essas emoções, eu tendo consciência das emoções que eu estou vivenciando, né? Que eu estou sentindo aqui e agora, tá? Uma das questões que eu posso fazer isso, eu não, como aqui um outro livro que a gente também está usando, né, aqui de estudo, é esse livro Imaginação Criadora, de Roy Eugene Davis, né? E ele diz aqui, a gente tem que parar. Esse livro é da Seichonoye, você também encontra na livraria virtual, né, www.livrariasni.org.br. E ele aqui diz assim, a gente precisa comandar a nossa mente, deixar de ser efeito e passar a ser ação. Como é que eu consigo fazer isso? Tendo algumas práticas, né, das normas da Seichonoye traz para a gente. Eu vou destacar um aqui, que diz, vê sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Aí ele diz mais, e nunca suas partes negativas. Quando eu começo a ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, começando comigo, né, eu estou trabalhando o autoelogio. E quando eu trabalho o autoelogio, o elogio do outro, naturalmente essa minha mente muda e as coisas ao meu redor também mudam. Porque o ambiente é reflexo da minha mente. Nós temos uma comprovação disso, né, dentro desse programa, o Cuidar de Si. A primeira escola que a gente trabalhou o Cuidar de Si foi numa escola da região agreste aqui do estado de Pernambuco, e era uma escola que era considerada a escola mais violenta que tinha dentro da rede municipal, né? Ela vivia com muitos conflitos. No primeiro dia que eu cheguei para fazer a oficina com os professores, na porta da escola tinha um pai de aluno brigando com outra criança, que não era o filho dele, era uma outra criança que estava brigando com o filho dele, e o pai foi lá tomar a satisfação. A diretora sai de dentro da escola e vai resolver aquela situação. Então o conflito já tinha ido para além do muro da escola, né? E aí a gente foi lá, começou a trabalhar essa questão do cuidar de si, e nós identificamos que os professores, eles já tinham conflitos com ele mesmo. Não sabia se queria continuar sendo professor, não sabia. Então, quando a gente começa a resgatar, ver o lado positivo, fazer com que eles identifiquem o lado positivo, né, das pessoas, coisas e fatos, as coisas foram mudando. E como eu disse, né, nós trabalhamos essas 3 técnicas do cuidar de si. A meditação, você pode dizer, eu não sei meditar, Dalvaneide, né? Mas que está chegando agora, né? Então, tem alguns livros da Seichonoye que vai lhe ajudar a aprender a meditar. Um deles eu destaco esse, explicações detalhadas sobre a meditação Shinzokan, que também você encontra na livraria virtual. Mas, para aqui agora, você quer aprender a meditar, apenas basta você conseguir ficar na ponta da cadeira com a coluna ereta, respirar pelo abdômen e procurar se centrar. Se centrar com algumas palavras positivas, né, que você pode dizer para você. Mas começa pensando, aqui e agora, o que é que eu experimento? Aqui e agora, o que é que eu experimento? E começa identificando suas emoções, dando nome para ela. E começa buscando Deus do seu interior, né? E vai aí conversando com Deus do seu interior. Só até você adquirir o livro, ou até você... E toda segunda-feira à noite, nós temos também aqui no canal do YouTube palestras sobre meditação. Então, é um caminho que a gente tem para ir buscando. E, enfim, voltando a essa escola que estava lá, né, trabalhando o cuidar de si, começamos trabalhando com os professores e depois nós abrimos esse leque até a gestão e depois até as crianças, né, os alunos, procurando criar uma cultura do cuidar de si de dentro da escola. E foi lindo,
porque eles construíram, inclusive, uma galeria do bem, onde as crianças queriam capturar alguém fazendo bem. E quando elas capturavam, batia foto no celular, encaminhava para a gestão fazia as fotos, né? Mandava imprimir e ficava lá, criou uma galeria, um cantinho da escola. Né? Conseguiram, inclusive, recursos para isso, porque é uma escola pública. E foi muito lindo, e a mudança foi radical. Assim, há 1 ano e meio depois, eu voltei nessa escola para fazer a formação com os coordenadores dessa rede, e quando chego na escola, a escola é um silêncio. Está sem aula? Não, os alunos estão assistindo a aula. Aí como? Quando eu abri, estavam lá os alunos assistindo a aula, bastante participativo, porque vale salientar que a cultura do cuidar de si, ela traz a inovação pedagógica, metodologias ativas, né? E aí eles estavam lá, bastante participativos, não tinha ninguém do lado de fora no corredor, agindo com violência com o colega, muito menos a gente não via mais professores gritando com os alunos. E para me deixar mais emocionada, a semana passada, 3 desses alunos, que eram considerados, que os alunos, quando eu cheguei lá pela primeira vez, os professores diziam que os alunos não queriam estudar. E 3 desses alunos dessa escola vieram dar aula para mestrandos e doutorandos da Universidade Federal de Pernambuco, mostrando que através de um projeto que eles desenvolveram em sala, eles conseguiram viabilizar a possibilidade de se ter energia eólica nesse município. Isso me deixou extremamente emocionada. Então, assim, é a transformação de uma realidade que pode acontecer. E sabe uma das coisas que a gente trabalha muito fortemente, né, e que a Seitianoye traz aí de maneira forte, é a palavra, o poder da palavra. Ela é capaz de mudar tudo. Imagine um professor com o poder da palavra, o que é que ele é capaz de fazer na vida de um estudante. Né? E o professor Masaharu Taniguchi, ele diz nesse livro que a gente está estudando, A Verdade da Vida, volume 30, ele, na página 23, ele fala assim, a palavra não é apenas um conjunto de sons emitidos pela boca do ser humano. A palavra é uma vibração espiritual, é um tipo de onda de pensamento. Então, professor, uma das técnicas que a gente tem que ter para cuidar de si é o poder da palavra. Né? Muito cuidado com essa palavra. E aí a gente chega no estado do que o Seligman da psicologia positiva traz para a gente, que é o estado de bem-estar, o estado de florescimento, da felicidade genuína. Quando a gente busca esse autoconhecimento, tem cuidado com as nossas ações, né, com as nossas palavras. Mas eu vou começar fazendo aqui um exercíciozinho prático com você que está aí assistindo a gente, né? Se possível, vá aí, pega uma caneta, um lápis, o professor sempre tem junto dele, né? Papel, caneta, lápis, então pega aí junto e começa a responder algumas questões que o autor desse livro, né? Imaginação Criadora, traz aí para a gente. Esse livro, inclusive, ele faz parte, ele é da Seitianoye, é uma bibliografia da Seitianoye, e ele faz parte como bibliografia básica do programa Cuidar de Si da Universidade Federal de Pernambuco, porque ele trabalha o autoconhecimento. Então, começa aí trazendo as respostas para algumas questões que eu vou colocar aí na tela, tá? O Roy Eugene Davis, ele começa dizendo o seguinte, trazendo Neville para a gente refletir as palavras desse filósofo, quando diz assim, aquieta-te e sabe que és aquilo que desejas ser e jamais terás que procurar por isso. Ou seja, eu não tenho que procurar a valorização profissional, eu tenho que me acalmar, porque eu sou aquilo que eu desejo ser. Eu tenho que me valorizar, para aí sim as pessoas me valorizarem. E aí, como é que eu consigo me valorizar se eu não me conheço? Quando a gente não conhece uma coisa, a gente não consegue dar valor a ela. A gente precisa conhecer para aí sim a gente dar valor. Eu tenho medo do desconhecido. Então eu preciso me conhecer para conseguir dar valor a mim mesmo. Então vai aí algumas questões reflexivas na busca desse autoconhecimento. E o Roy Eugene Davis, ele diz para a gente, essas perguntas é para você fazer a si mesmo, com o propósito de tornar as coisas mais claras na sua mente e de ajudá-lo a ser honesto consigo mesmo,
no seu renascimento com a vida. Aí ele sugere que a gente transfira para um caderno pessoal, se a gente quiser, claro, e ser sincero, onde for necessário mudança. Aí a gente vai começar aqui e agora. Topam fazer esse exercício? Vamos lá? É bem rápido. Pega aí caneta e papel e vamos em frente. Primeira pergunta. Qual é o meu ponto mais fraco? Qual é a minha maior fraqueza? Começa a pensar isso. Qual é o meu ponto mais fraco? Qual é a minha maior fraqueza? Tá? Responde rápido com uma pergunta ou uma frase curta. Não traz muito para reflexão, porque aí a gente vai trazer a nível de reflexão e aí começa a se auto-sabotar. E agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá no exercício? Qual é a minha maior esperança ou sonho secreto? Pense aí. Qual o seu sonho secreto? Qual a maior esperança que você pode ter na vida? Como eu disse antes, responde rapidamente com uma palavra ou uma frase curta. Tá? E, sem muitas delongas, vamos para a terceira questão. Se tivesse a oportunidade, o que eu tentaria fazer melhor? Ou seja, não precisa contar a história toda, só diz assim, eu faria melhor isso, pronto. Só coloca qual é o isso. Se o tempo pudesse voltar, né, e o que é que na nossa vida a gente faria, mas faria melhor, né, do que veio fazendo. E vamos à próxima. Sou realmente o que aparento para os demais? Qual é a minha verdade? Digo sempre a verdade? Sou sincero comigo mesmo? Sou de fato a pessoa que desejo ser? E estou real e verdadeiramente fazendo o melhor que posso com a minha vida? Essas agora foram bem pesadas, não foi? Não precisa responder com muita coisa. Procura só as primeiras perguntas, as primeiras palavras que vêm à sua mente. Esse material está aí, vai ficar no YouTube, essa palestra, você pode voltar e rever quantas vezes você quiser. Mas nesse momento, o que é que vem de primeiro na sua mente, né? Sou realmente o que aparento para os demais? Qual é a verdade? Vamos lá. Não vai demorar muito, que é exatamente para que possa sair o que está no nosso subconsciente, tá? E as próximas perguntas são: tenho medo de alguém? Por quê? Odeio alguém? Por quê? Realmente, Roy Eugene Davis vai fundo, né, nessa busca do autoconhecimento. Com essas perguntas reflexivas, a gente vai buscando nos entender. E no livro, você pode, quando você adquirir, você pode ver que ele traz outras reflexões que vai nos ajudando a conhecer, a desvendar o que está submerso lá, né? Aquela parte que a gente viu lá que está debaixo d'água da nossa mente, ou seja, o nosso subconsciente, e procurando saber quais são as minhas metas principais, né? Por que eu tenho essa meta na vida, né? O que é que me leva a ter essa meta na vida? Será que como eu posso atingi-las de maneira mais eficiente? Se eu fracassei no passado, por que é que eu fracassei? O que é que me levou ao fracasso, né? Então, vamos para a última pergunta deste momento, porque vocês vão estar adquirindo o livro e vão estar aí buscando esse autoconhecimento. Mas agora, a nossa última pergunta, que eu acredito que seja a que mais nos deixa em suspense, né? Estou pronto para deixar este mundo sem pensar? Porque sim. Ou porque não? Então, só responde. Estou pronto para deixar esse mundo sem pensar? Sim ou não? E se sim, por que sim? Mas se respondeu não, por que não? Tá bom? Agora, ainda exercitando esse cuidar de si, eu gostaria que você parasse, agora não precisa mais escrever, apenas refletisse e pensasse aí e respondesse para você mesmo, né? Quem eu amo mais do que todos? Pensa nessa pergunta e responde com o nome de uma pessoa.
a quem eu amo mais do que todos? E aí vai uma outra pergunta, também ligada a essa pessoa importante na sua vida. Quem foi a maior influência da minha vida? Pensa no nome, tá? Agora que você pensou no nome, que sabe quem é essa pessoa que teve tanta influência na sua vida, aproveita para exercitar a gratidão. Faz o exercício da gratidão, só agradece. Fecha os olhos e fica mentalizando aí alguns minutos a palavra muito obrigado, ou escreve uma carta, né, um bilhete de gratidão para essa pessoa. Se possível, entrega, liga. O sentimento de gratidão é para aquele que mais se aproxima da felicidade. Isso foi uma pesquisa realizada em Harvard, né, pela psicologia positiva, lá na década de 90, que foi buscando mapear o que as pessoas consideravam que era felicidade, o que era felicidade genuína, e foram buscando qual o sentimento que se aproximava mais daquilo que se acredita ser felicidade, né? E, pasmem, o sentimento que mais se aproxima é o sentimento de gratidão. Você, inclusive, pode ver também aí no YouTube o exercício, né, que eles fizeram, o teste que eles fizeram exatamente com a prática de gratidão. Então, a gratidão é o sentimento que mais se aproxima daquilo que a gente sente como felicidade genuína, sem querer nada em troca, tá? Então, pensa nessa pessoa, agradece a ela. E daí você vai abrindo esse sentimento de gratidão para outras coisas, outras pessoas e outros fatos, né? William Shakespeare já dizia: o homem é infeliz quando ele reclama muito pouco que lhe falta e esquece de agradecer o muito que se tem. Então, o sentimento de gratidão, tá? É outra prática do cuidar de si. Como eu ensinar isso à criança se eu não estou fazendo comigo, né? E agora, para terminar realmente esse exercício desse momento de hoje, né? Desse encontro que nós tivemos aqui, pense aí no semáforo. Não sei qual a região que você está aí assistindo. Em algumas regiões do Brasil a gente chama semáforo, em outras a gente chama farol, em outras a gente chama sinal de trânsito. Pense aí, né? E vamos procurar viver o aqui e agora com toda a nossa força. Então, pega a analogia lá do semáforo, farol, né, ou sinal, dependendo da região que você esteja, e pensa: o que na minha vida eu venho fazendo até hoje que eu preciso parar de fazer? Porque isso não faz bem, ou para mim ou para alguém. Ou seja, o sinal vermelho na minha vida a partir de hoje. Pensa, o que é? Tá? E ainda refletindo sobre a vida, pensa o que na minha vida até hoje eu preciso dar mais atenção. Aquele sinal amarelo de atenção que está lá no semáforo quando a gente está dirigindo. Pensa o que é. Ok? Uma coisa só, tá, gente? Esse não é o momento da gente pensar em muito, não. Só em uma coisa. E por último, porém não menos importante, o que eu faço na minha vida e que faço muito bem, que eu devo seguir fazendo. Ou seja, o sinal verde. Pensou? Ok. Agora, a gente vai dar uma pausa e vamos voltar daqui a pouco com uma prática, a prática da meditação. Essa prática a gente vai tirar desse livro, Minhas Orações, que também você pode encontrar na livraria virtual sni.org.br. É a prática da contemplação da aura suave como a lua cheia, tá bom? Essa meditação ela tem tudo a ver com a autorreflexão e com esse autoconhecimento, com a autoaceitação, né? Para que a gente possa realmente ter esse cuidar de si e nos valorizar, ter a nossa valorização como pessoa e como docente, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Que bom estarmos aqui de volta. E nesse momento, para a nossa prática, a prática da meditação, né? Nós vamos realizar a meditação para a contemplação da aura suave como a lua cheia. Vai ser conduzida, eu vou conduzir a partir desse livro, Minhas Orações.
Esse livro, ele é interessante, né? Seria muito bom você poder adquirir, ter ele em casa, porque ele tem oração para diversos âmbitos da nossa vida. Ele é dividido em 5 capítulos, e logo no primeiro capítulo ele traz orações para meios de aprimoramento pessoal. No segundo, trata sobre a saúde, né? A questão de cura de doença. O terceiro capítulo ele fala sobre a fé no cotidiano, como desenvolver e fortalecer a nossa fé no cotidiano. Já no quarto ele trata sobre a vida social, nossa vida no trabalho, na faculdade, na escola, né? E o quinto capítulo sobre vida familiar. Bom, agora a gente vai fazer a meditação para a contemplação da aura suave como a lua cheia. Você que já conhece esse Seichonoye, você pode ficar na posição de meditação. Para você que não conhece, se por acaso tiver com algum problema de saúde e não possa ficar sentado, pode ficar deitado. Mas se você puder ficar sentado, procure sentar na ponta da cadeira com a coluna reta, né? Que isso ajuda a gente a respirar e automaticamente a oxigenar o nosso cérebro. Procure em alguns momentos a jogar essa respiração para o baixo ventre. O que é isso? Lembra do bebezinho? Quando ele respira, a barriguinha sobe, quando ele vai para fora, a barriguinha, né? Quando ele respira, a barriguinha desce. Então, é isso, é botar o nosso ar aqui, né? No nosso abdômen. A respiração abdominal ela é muito boa para ampliar a nossa visão, né? E a nossa consciência, expandir a nossa consciência, tá? Então, vá lá. Se você não conhece Seichonoye, procura ficar numa posição. Na Seichonoye, a gente fica na ponta da cadeira e com a mão justapostas nessa posição, com os olhos fechados. Não abra o olho em nenhum momento. Procura manter os olhos fechados e concentrado no que eu vou estar falando. Eu vou fazer a posição, porque eu vou estar conduzindo aqui vocês, tá bom? Então, vamos lá? Olhos fechados. Procura respirar, sentindo a respiração. A gente chama isso de respiração consciente. E nessa respiração, vá mentalizando as palavras que eu vou estar proferindo. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai todos os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai o pecado de todas as pessoas com vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai o pecado de todas as pessoas com vosso amor. Respirando, inspira lentamente o ar, imaginando o amor de Deus fluindo para dentro de você e mentaliza. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor, imaginando que está envolto por uma áurea luminosa e esfera semelhante à lua cheia, de diâmetro maior que a sua estatura, mentaliza. Uma aura suave, como a lua cheia, envolve todo o meu ser. Uma aura suave, como a lua cheia, envolve todo o meu ser. Comprimindo o ar para o baixo ventre, mentaliza. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Solta lentamente a respiração, mentalizando. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo o pecado de todas as pessoas e amo a todas elas. Respirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor.
Uma aura suave como a lua cheia envolve todo o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve todo o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo o pecado de todas as pessoas e amo a todas elas. Expirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve todo o meu ser. Comprime o ar para o baixo ventre e mentaliza. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Solta lentamente o ar, mentalizando. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo o pecado de todas as pessoas e amo a todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve todo o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve todo o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo o pecado de todas as pessoas e amo a todas elas. Vamos ficar alguns minutos em silêncio, mentalizando essa aura suave, como a lua cheia, que envolve todo o nosso ser, mentalizando o perdão de todas as pessoas e essa áurea, como a lua cheia, envolvendo todas as pessoas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve todo o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve todo o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo o pecado de todas as pessoas e amo a todas elas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Respira profundo e lentamente. Procura lembrar de onde você estava nesse momento. Procura voltar à consciência de onde estava. Em cada um a seu momento, abra os olhos. Espero que tenha gostado. Essa meditação ela é curta, fácil de decorar e você pode fazer em qualquer momento da sua vida. A meditação ajuda a cuidar de si, porque ela faz um benefício para todos os nossos órgãos. E ela também faz um benefício principalmente para a nossa mente, para a construção de uma vida melhor para nós e todos que estão ao nosso redor. Não deixe de praticar, adquira as literaturas da Seite Noé e nos acompanhe no canal. Muito obrigado, muito obrigada. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro.
São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.